a gente está falando de bruxismo se a gente está dizendo que é só um ranger de dentes? Primeiro o seguinte, você vê, quando você olha uma criança, você vai olhar os dentes da criança que tem bruxismo, você não consegue perceber o canino. O canino não existe. A pessoa ela range tanto, Gustavo, que perde. Você tem, canino? Sim, Gustavo. Você tem. Tô vendo ali. Você tem. Mas minha mordida é cruzada. Eu tô tem vendo. Tem uma mordida profunda. Gustavo, o que acontece aqui? A pessoa range tanto que aquilo desgasta o canino. Quando você vê a criança, não tem canino. Aí Tá? Tem aquele dente então, o bonito que os de dentes? novela, assim. Às vezes, você pode ter um dente fraturado até. Gengivas retraídas e outros problemas no dente, na mandíbula, porque veja aquela força. Comer maçã deve ser dramático para quem passou uma noite de bruxismo. Né? Dói. Para usar, para. Dói. Outra, sabe o quê? Distúrbios na articulação temporo-ATM, temporo-mandibular, que dói, né? Você fica forçando a articulação direto. Sim, sobrecarrega, pode ter lesão até de ATM, né? E problemas no sono também podem ter relacionados a quem tem bruxismo, certo? E os sons produzidos... e pode também atrapalhar a pessoa que está do seu lado. Exatamente. Isso também, Isso né? Quer dizer, não atrapalha muito. só você, atrapalha o outro. Acaba com o casamento, né, gente? Olha que perigo o bruxismo. Por isso que eu disse, quem foi que inventou a cama de casal? Com certeza. Quem foi esta pessoa, gente? Tem janela anti-ruído. Eu tenho certeza que era um solteirão convicto que inventou a cama de casal. Você bota uma janela anti-ruído, Ivani, licença. entre o companheiro e a companheira. Nossa Senhora. Entendeu? Aí acordou, baixa a janela anti-ruído, beijo. Que é isso, gente? Não, gente, cama de casal você também tem, pensa, olha isso. Mais essa agora, o bruxismo. Bruxismo, vamos lá. E como é que você pode identificar? Porque muita gente pode estar ouvindo a gente e dizer, puxa, eu nunca reparei se meu filho tem bruxismo, eu nunca me preocupei com isso. Então, a gente vai falar alguns sinais que a criança pode estar rangendo os dentes à noite, tá? Então, são alguns sintomas comuns do ranger de dentes que podem acontecer. Então, dano, como a Ivani falou, os danos dos dentes. Então, a gente já recomendou e já comentou muito no Desgaste do dente é o primeiro, É importante gente. os pais escovarem de os dentes dos filhos e aí é um momento também que você pode checar a condição bucal do seu filho. Então, veja se tem algum desgaste, alguma linha de fratura, porque é isso, né, gente? O dente está rachado, não é para estar rachado o dente da criança, certo? Ou aquela gengiva que já está lá embaixo. Bom, é que isso é mais difícil em criança, né? Criança, normalmente, acho que não Mas vai em ter. criança, acho que o mais clássico é quando o canino não é mais pontudo, né? Quando ele já está gasto. Exatamente. Ou se o seu filho se queixa de sensibilidade, né, Isso Ivani? também. A criança pode ter sensibilidade ao frio, né? Temperatura. Que são Alimento microfissuras, né? Provavelmente feitas pelo ranger dos dentes, né? Pois Ou é. até dor de manhã. Nossa, mãe, Ou tá não. doendo meu dente de manhã. Então é uma Com a tipo de gengiva sensibilidade. retraída também pode, né, Carol? Como que é uma gengiva retraída? Ela fica mais baixa, Gustavo, do que o normal. Como se você visse a raiz do dente. Você não sabe caracterizar, Sabe, mas você já fica... Ela baixa. O dente mais longo, alonga o dente. Então, em vez de ser um dente que você percebe claramente a saúde da gengiva, você vê que é um dente que tem uma gengiva mais alta, um menor, como se tivesse um encurtamento da gengiva. Ela retrai mesmo, ou ela vai para cima ou ela vai para baixo, dependendo da arcada que você tá. Entendi. Porque você na hora Isso que é um você... indício. Isso é um indício. Isso Isso é é coisa de clássico, isso é um velho. erro de mordida. Coisa de velho? Mas se a criança tem, pode ser, tem alguma coisa relacionada a isso que nós estamos falando, bruxismo. Pode né? ser que seu filho seja o Benjamin Button, né? Nossa, Que tô mais, brincando, Carol? tô brincando. Podem ter outras dores, né? Tipo dor no maxilar ou até dor de cabeça. Porque o ranger dos dentes, lembrem que tem Pensa, gente, toda, você tá aciona tenso. toda a musculatura, exatamente. Então, a Lógico. criança pode acordar no dia seguinte queixando de dor de fato. Tem dia que eu acordo, eu sinto que rolou uma noite de bruxismo porque tá tudo... Tudo dolorido. Tá tudo... Não digo dolorido, mas tá tudo assim meio tensionado, sabe? Eu até estico a boca assim, dá pra sentir. E isso Que acontece coisa. regularmente. Nunca imaginei que fosse assim, Gustavo. Eu tenho. Mas e para diagnosticar, Ivani? Então a gente falou, os pais podem perceber isso. E como que a gente diagnostica? Tem algum exame para você diagnosticar o bruxismo? Primeiro você vai lá e dorme com a criança, gente, que você já vai ver direto, Exato. né? Isso acho que é a primeira coisa, se você... Agora, nem sempre isso é possível, né? Você... É assim, Carol, não é que tenha exame, né? Você pode fazer, por exemplo, polissonografia, você pode fazer se você suspeita, né? Na polissonografia isso pode aparecer, tá? Mas aí aparece uma linha lá no exame que tá... Aparece o bruxismo, aparece, sim, porque você tá tenso ali, sim. É que você aparece Aparece a apneia. você filma aquilo a grava, criança, né? é é verdade. gravado. Você filma, então tem o filme, tem o som e tem o traçado do eletroencefalograma. Colocar né? uma criança pra dormir naquele esquema de polissonografia Então, não faz meio sentido. sinistro, Não né? faz sentido você fazer só por isso. É que você está suspeitando que tem uma doença do sono e aí você vai olhar o bruxismo também. mas é isso Ou que a Ivani tá criança dizendo. tem obstrução, por Exato. exemplo. Uma criança tem obstrução, tem Exato. a apneia do sono. Você está vendo isso,
você vê que tem bruxismo junto. Mas assim, um jeito mais simples, você olha os dentes, vê se tem desgaste. A primeira coisa que eu acho que tem que ser vista, certo? Dor, a criança reclamando de dor de cabeça, acorda com dor de cabeça, por exemplo. Pode ser isso. O que mais, Carol? Então, você pode perguntar como é que é a rotina da criança. É uma criança muito estressada, se é uma criança muito ansiosa. Isso tudo vai corroborar com a possibilidade do bruxismo, tá? Mas é isso, não tem nada específico que você vai fazer para diagnosticar. É usar um pouco do que a gente comentou anteriormente e tentar identificar uma noite de sono aí, se você observa o seu filho rangendo, porque é isso que a Ivani falou no começo. Não é só ranger. A tensão sobre os dentes também é bruxismo. Então, às vezes, o seu filho não range, não vai fazer barulho. Mas você percebe a criança com uma tensão maior. Vai ser mais difícil de diagnosticar esse bruxismo, certo? Os dentistas também, né? Conseguem perceber bem, porque eles têm muito mais treino para ver se você tem fratura no dente, se você tem o dente gasto, né? Eles logo vão perceber se tem bruxismo ou não. Claro que você vai atrás de fatores de estresse, se a criança está passando por uma fase difícil, se a criança... Agora que você falou do dentista, vem uma dúvida. A criança tem dente de leite. Pode ser que o bruxismo se apareça com dente de leite quando vier o dente permanente não mais, será? Pode, mas assim, porque a maioria das vezes, Gustavo, o bruxismo ele passa, tá? Ele geralmente vai, não é muito frequente você ter o bruxismo acompanhando a pessoa a vida toda. Uma boa parte das crianças tem bruxismo durante a fase da infância e depois crescem lá pelos 10, 11 anos, passa, tá? Entendi. Agora, 10, 11 anos, nós já estamos com dentes permanentes. Então, pode sim, você pode ter desgaste no dente permanente também, tá? E o duro é justamente o seguinte, que Como isso... tratar? Exatamente. É o grande, isso acho que é o mais com nebuloso, né, Ivani? Se é nebuloso diagnosticar e definir os fatores que desencadeiam, acho que tratar o bruxismo é ainda mais difícil. Por quê, Gustavo? Como que você trata bruxismo em adulto? Ganha na Mega Sena pra não ter mais boleto. Não. Também, esse é um bom caminho. Sei. Se você descobrir como resolver isso. Então, na verdade, eu nunca fui atrás pra resolver, porque Mas você nunca incomoda, ouviu mas falar? não... Mas tem um a jeito. pessoa falando Tem assim, um eu fui no jeito. dentista e ele me prescreveu. Minha mãe ia ser um chazinho de camomila. Não, Não. Gustavo. Não? Isso só vai dar para fazer xixi de noite. Não. Isso não vai resolver as coisas. Você nunca ouviu falar de placa? Isso. Umas placas de... Isso. Que né? você bota, mascar umas borrachas aí. Não é borracha, é uma placa dura, rígida, que vai impedir que você vai Uma coisa encaixar. deliciosa, Gustavo. Ah, Dormir com deve aquela ser. placa. Você acumula saliva. Romântico, Aí vira o inclusive. T-Rex, né? Que Aquelas começa a placas, falar. aquelas Começa a placas falar. que você faz assim. Cheio de saliva babando na cara do marido. Bom dia, amor. Bom dia.